Graça e paz, meus irmãos, boa noite, mais um domingo, mais uma semana, né? Estava falando com o pessoal na quinta-feira, eu liguei para o meu irmão essa semana e ele falou, nossa, 2023 já roubou 3 meses nossos. A gente já vai entrar no mês de abril. Dias têm passado e a gente está muito atarefado e não tem percebido. Está chegando, por exemplo, meu aniversário, dia 27. Estou precisando de um terno. Esse terno aqui já faz até apelo sozinho, né? Fica a dica, né? Fica a dica aí. Uma camisa, tá? Eu gosto. Viu? Se vocês tiverem coragem de dar, eu tenho coragem de receber. Tá? 27 de abril. Viu? O desafio está lançado aí. Então um terno azul, terno cinza, claro. Pego, viu? Não tem esse negócio comigo, não. É verdade. Mas eu te poupei. Esse ano eu não vou poupar, não. Meus irmãos, hoje a gente vai dar uma pequena pausa no livro de Eclesiastes e a gente retorna domingo que vem. Eu quero meditar com vocês hoje no livro do Antigo Testamento. Eu tenho estudado um pouco o Antigo Testamento e eu tenho aprendido a pregar o Antigo Testamento. Lógico que eu ainda estou engateando nesse negócio, de pregar o Antigo Testamento. E eu tenho visto a maravilha que é pregar o Antigo Testamento. Então eu quero ver com vocês, meditar nesse texto que é tão conhecido, que a gente vê por um ângulo diferente talvez hoje. Então enquanto vocês abram a Bíblia de vocês aí, já vou dar os recados, mas 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Quero ver com vocês sobre o azeite, na botija da viúva. Texto extremamente conhecido. Fui impactado por esse texto há alguns meses atrás e eu quero dividir com os irmãos aquilo que Deus falou ao meu coração. 2 Reis, capítulo 4. Enquanto vocês abram aí, lembrando que essa semana a nossa oração, segunda e quarta, das 6 às 6h30 da manhã. Então você, trabalhador, que levanta cedo em Lucas do Rio Verde, se quiser dar uma passadinha aqui, tem um grupo aqui firme, só quando chove que a gente fraqueja, mas se não chover, a gente vem. Então, segunda e quarta, se você tiver um tempinho de disposição, antes de trabalhar, vem orar meia horinha aqui com a gente. É bem legal, é bacana e é rápido. E vê que é bem proveitoso para o nosso dia. Lembrando também que quinta-feira às 19h30 nós estamos estudando o catecismo. A gente está vendo sobre os 10 mandamentos. Então a gente já viu até o 8º mandamento. Quinta-feira que vem a gente vai falar um pouco sobre o 9º e o 10º mandamentos. E a gente tem visto. E na EBD também, domingo que vem, temos EBD às 8h30 e nosso culto à noite. Então, não deixe de estar presente nas reuniões. A igreja é um meio de nós nos alimentarmos. Não adianta você falar assim, não, pastor, mas eu oro em casa. Não como deveria. Não, mas eu leio a Bíblia. Não como deveria. A gente sabe disso. Eu também gosto de sofá. Demais. E olha que o meu sofá não é top. E se eu tenho uma poltrona igual a do Danilo, você estava perdido. A gente ia pregar o quê aqui domingo? Você estava perdido. Então, assim, eu gosto de Netflix, gosto de filme, gosto de série. E a casa da gente proporciona essas coisas. Casa é lugar de descanso. Casa é lugar da gente refrigerar a alma. Vai ver um pouco disso hoje, Essa questão da nossa negligência de entrar para dentro do quarto, Aquele lugar onde só você e Deus, aquele encontro que você marca com o Senhor e deve marcar e a gente tem negligenciado. Então, não deixe de vir ao culto. Não vir ao culto é deixar de receber alimento espiritual. Às vezes a gente está forte e obeso fisicamente, mas raquítico, anêmico espiritualmente, porque nós não temos vindo à casa do Senhor e nem estamos nos alimentando como deveríamos da leitura e da oração. Então, não deixe de participar. É o próximo. Lembrando que terça-feira agora
E temos o encontro dos homens, lá na casa do Wellington. Então você que está aqui hoje, homem, né, macho, do sexo masculino, terça-feira às 19 e 19h30. A partir das 19 horas, lá na casa do Wellington, a gente vai reunir. Então você, homem, leve o seu filho homem. No último, o pessoal ficou sem saber, mas tem que levar. Reunião de homem, menino tem 12 anos, é homem. Tem que aprender a andar com homem, coisa de homem. Os homens hoje estão precisando de aprender e ensinar coisa de homem. Os meninos hoje não matam mais barata. Eu, por exemplo, tenho medo de rato, mas barata eu mato. Barata não tem problema não. Mas rato eu tenho uma resistência com rato. É aranha, mas barata eu vou com ela até as últimas consequências. Mas a gente está precisando de envolver os meninos em atividades de homem. Então você, que é homem, terça-feira, vá lá na casa do Wellington, leve seu filho homem. Ok? E leve também R$30. Né? Porque homem juntou, queima um sebo. Lá em Goiás a gente fala de queimar um sebo. Vai lá comer um negocinho. O Wellington sempre gosta de postar as coisas. E o Wellington é o Wellington. Ele vai fazer umas artes para a gente lá. Então leva. 30, 20. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, vai assim mesmo. A gente vai deixar de confraternizar, de rir, de refletir na palavra de Deus por causa de dinheiro. A gente precisa de comunhão. Dinheiro, que Deus está abençoando, Ele paga para a gente aí, né? Por isso que eu tenho orado, Senhor, você multiplica o dinheiro desses irmãos meus aqui, eles começam a ganhar muito dinheiro, para a gente gastar menos eles mais. Essa é a dinâmica. Eu não quero ter dinheiro, eu quero ter meus irmãos com dinheiro. Né? Passear e levar eu para passear. Levar eu para Gramado. Eu estou com vontade de conhecer Gramado, não sei porquê. O pessoal é que gosta de Gramado. Né? Não é esse Gramado aqui do lado que eu quero ir não, viu? Isso aqui eu estou fora. Depois, de vez em quando, o seu Luiz me chama para rastelar esse Gramado aqui, eu falo, estou fora, seu Luiz. Isso aí eu não quero não. Então, meus irmãos, é isso. Desde já também agradecer os nossos visitantes, né? Mais uma vez essa senhora que tem vindo aqui, a mãe da Nani. Seja bem-vinda. Temos também o Fernanda Janete, que já está de casa, tem a Ana ali, família do Valdeir. Sejam bem-vindos vocês. Nosso meio, sintam-se em casa. Meus irmãos, sem delongas, 2 Reis, capítulo 4. Texto conhecido. Com certeza, você já ouviu um sermão nesse texto. Se você é crente, mais de 10 anos, você ouviu um sermão nesse texto. Certeza. Eu quero pensar com vocês sobre esse texto. Falou ao meu coração e espero que o Espírito fale ao coração de vocês. Então, 2 Reis, capítulo 4, nós iremos ver dos versos 1 até o verso 7, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, como eu disse, esse texto, meus irmãos, é um texto bastante conhecido. História que você com certeza já ouviu um sermão sobre essa viúva que perde o marido e agora está na iminência de perder os seus filhos.
Essa história narrar um evento que mudou a história de uma família. Uma família que agora se vê sem saída. Uma família que perdeu o seu líder, né? Família que acabara de sofrer grande perda por causa da morte. E agora, ela também, essa mãe, que acabara de perder o seu marido, ela corre um grande risco de perder os seus filhos por causa de dívidas. E aqui vai narrar a história dessa mulher. Essa mulher que foi assaltada pela morte. A morte invade a sua casa e leva seu marido. E agora ela provavelmente perderá os seus filhos. Ela perde o marido para a morte, talvez corra um grande risco de perder os seus filhos para a servidão. Filhos virarem escravos. Era a cultura da época. Você não conseguia pagar as dívidas, então você se dava no lugar. Na lei judaica, você teria que ficar até 6 anos trabalhando. E a lei era muito clara. Você não poderia ser tratado como escravo, mas você deveria trabalhar para quitar toda a sua dívida. Em alguns casos, as pessoas que não tinham bens, né, que perderam tudo, nem podiam voltar para suas casas, para a sua terra, porque não tinha nada, e continuar trabalhando. Alguns não, alguns trabalhavam, mas não tinham perdido os bens e voltavam e continuava a vida. Era uma prática comum nos tempos antigos. Então essa mãe agora se depara com essa situação. A família agora estava prestes a experimentar uma dor, um desastre ainda maior que a morte do pai, que a morte do líder. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos lembra que existe um Deus, né? Ela nos lembra que existe sempre uma válvula de escape, sempre existe uma saída. Talvez você já se encontrou assim, como essa mulher, como essa família. Você encontrou naquilo que a gente vai dizer de sinuca de bico, né? Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê saída, você não vê solução, você não vê escapatória. Chegou meu fim, agora só me resta a morte. E muitos hoje, as notícias não divulgam isso, os veículos de comunicação, mas o índice de suicídio tem crescido assustadoramente. Porque pessoas chegam nesse ponto da sua vida que elas se encontram numa sinuca de bico, elas não sabem o que fazer, elas não sabem como reagir, não sabem a quem buscar ajuda, e em muitos casos as pessoas têm buscado no suicídio a solução. E pasmem, a quantidade de pessoas mais jovens, né, em suicidado é muito grande. Os veículos, eles não divulgam essas coisas. Você vai encontrar isso fazendo uma pesquisa um pouco mais acurada, em lugares mais detalhados. A juventude hoje tem buscado recurso no suicídio. Por isso que eu chamo os homens. Nós devemos ensinar os nossos filhos, né? Os homens hoje não sabem lidar com problemas. A sociedade tem criado mulheres fortes, mulheres que não abaixam a cabeça, mulheres que não se dobram diante dos homens, mulheres independentes, mas tem produzido homens frouxos. Homens cada vez mais meigos, cada vez mais afeminados, cada vez mais dóceis. E a gente tem se esquecido que Deus, quando Ele colocou em mim e você, homem, essa masculinidade, né, essa rusticidade, tem um porquê. Né? A gente aqui pula na frente do cachorro, quando o cachorro ataca. Do rato. Graças a Deus lá em casa, eu sempre tinha um amigo perto, que era homem. Mas é a gente que faz. Porque na hora que o rato aparecer e não tiver ninguém, meu irmão, eu estou perdido, mas eu vou para cima do rato. Ai dele.
E nós vamos até as últimas consequências. Então, é por causa disso. Os homens têm negligenciado. É interessante, eu estava observando, fazer um parênteses aqui, hoje nós temos um pouquinho mais de tempo, mas eu não sei se você já parou para pensar nisso, nós estamos vivendo um tempo onde a geração que a gente tem formado é a geração mais incapaz de todos os tempos. Porque toda a geração posterior aos pais, os pais olhavam para os filhos eram mais espertos, os filhos eram mais inteligentes, os filhos tinham sonhos, os filhos eram para frente. Essa geração não. Essa geração são filhos cada vez mais dentro de casa. Daqui um dia vai chegar o ponto do filho falar, não desconfia não? É a história que eu ouvi, né? Uma brincadeira, mas o pai chegou no filho e falou assim, ei, você não vai morar sozinho não? Ele falou, eu estou esperando vocês desconfiar e sair da casa. Então, por quê? Porque a próxima geração não é uma geração que vai nos proteger. É uma geração, imagina, nós com 70 anos de idade, precisando de proteção, precisando de provisão, o que será de nós, sem Cristo? Por quê? Nós pais temos negligenciado, nós temos criado filhas espetaculares e homens frouxos. Minha filha tem 18 anos, extremamente inteligente, fala inglês, tirou 9,4 na nota do Enem. Tinha fera. Eu falei para ela, minha filha, Deus te abençoe muito, para você não encontrar um menino que não quer nada com a vida, porque você está fora do prumo. Era um homem da sua idade que tinha que estar falando inglês, trabalhando, juntando, sonhando, com essa capacidade toda. Não que ela não possa, né? Não tem nada de errado a mulher fazer isso. Só que a gente tem incentivado as mulheres a serem totalmente independentes. Em contrapartida, nós temos criado homens cada vez mais frouxos e dependentes dos pais. Então a gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que analisar o que a gente tem. Pôr o pé no freio da nossa vida, ver as nossas prioridades. Tem gente que quer ser pai de pet, não quer ser pai de gente. Mas isso é uma conversa para outro sermão. A gente vai longe aqui. Então, meus irmãos, essa família estava diante desse dilema. Talvez você está aqui, essa noite, numa sinuca de bico, você não sabe o que você faz. Ou talvez você até sabe o que você tem que fazer, mas você tem medo de fazer, medo de enfrentar. Mas o fato é que talvez você esteja assim, desesperado, querendo uma solução, querendo uma saída. Essa mulher perdeu o marido. A gente não tem noção, né, que é perder o marido nesse contexto. A gente não tem noção. Perder o marido aqui é perder a renda, perder o sustento, perder tudo. E agora ela corre um grande risco de perder os filhos. Essa mulher corre um grande risco de ficar sozinha. Mas nós temos um Deus, meus irmãos. Essa mulher tinha um Deus em quem ela confiava. Deus, ele vai nos dizer no Salmo 68 que ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. A Bíblia vai dizer que pode a mãe esquecer de um filho. Olha que absurdo. Mas eu, Deus, não me esquecerei de você. Deus não esquece de mim e de você. Deus, que é nosso Pai, Pai perfeito, ele conhece a sua necessidade, conhece as suas dores, conhece os seus anseios. Basta a mim e a você se entregar a esse Deus, se abrir para esse Deus, falar das nossas dores e problemas a esse Deus. Esse Deus, ele pode nos surpreender, como a gente vai ver aqui, ele surpreende essa família, que a gente vai ver o caminho da provisão de uma família. E a gente vê que entre o verso 1 e o verso 7 aqui, acontece uma mudança radical, né? Se você conversar com a mulher do verso 1, é totalmente diferente da mulher do verso 7. A família que experimentou algo extraordinário, algo milagroso. É o mesmo Deus, meus irmãos. A gente pode viver as mesmas experiências. Nós temos vivido um mundo cada vez mais cético. Um mundo cada vez onde o sobrenatural é coisa de louco, né?
mas é o mesmo Deus. Deus, ele pode fazer milagres, é o mesmo Deus. Deus, ele ainda ressuscita mortos, Deus ainda restaura a saúde, Deus restaura relacionamento, Deus restaura a comunhão, Deus restaura aquela pessoa que a gente tem orado e você talvez já entregou os pontos. Senhor, está perdido. Deus pode fazer, meu irmão. Não há problema para Deus. Quero que você pense nesse nosso Deus numa perspectiva onde Ele pode tudo. Esse nosso Deus não tem impossível, não tem dificuldade para Deus. Não tem. Fico imaginando, é lógico que a comparação é um pouco desnivelada, mas nós como pais, a gente vê o nosso filho de 2, 3 anos tentando fazer coisas, e a gente que é pai, né? A gente deixa ele às vezes viver aquela dificuldade, mas você tem total tranquilidade de que você pode ir lá e mudar a situação, você vai lá e ajuda, você vai lá e resolve. E você está lá assistindo, é como se fosse uma experiência totalmente controlada. A gente é pai, a gente vai lá, interfere e resolve o problema. Aí os filhos às vezes falam assim, pai, como você fez isso, pai? E a gente fala, coitado. Então, meus irmãos, Deus é do mesmo jeito. É lógico que a proporção não se compara. Mas o nosso Deus, ele não chegou atrasado. Eu vejo às vezes expressão, a gente fala isso, né? Nossa, Deus, a hora que eu não tinha mais esperança, Deus chegou assim no último minuto. Não, Deus não chegou atrasado. Deus chegou na hora que ele tinha que chegar. Na hora que ele viu que era preciso agir, Deus chegou. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus dessa família. Chegou na hora certa, né? Às vezes, para a gente ver um milagre de Deus, a gente vive uma tragédia. Essa família vai ver um milagre, viveu um milagre, experimentou um milagre, um avivamento, uma coisa extraordinária, uma coisa sobrenatural, mas antes experimentou dor, experimentou sofrimento, experimentou separação. Você imagina, essa mulher agora se vê desesperada, se vê sem saber o que fazer. Perdeu tudo que ela tinha, perdeu proteção, perdeu a provisão, ela perdeu o marido, ela perdeu o pai dos filhos dela. Mas aqui, meus irmãos, a gente vai ver essa mudança radical do verso 1 ao verso 7. E aqui a gente vai aprender alguns princípios que, se a gente viver, a gente pode sim ver grandes milagres. Porque são princípios. Eu vou pregar aqui, são princípios, não são promessas. Então, o que eu falar aqui não é mágica. Princípios, é diferente de promessa. Mas são princípios que o Senhor nos ordena e nos orienta a viver e observar, que são imprescindíveis para viver o milagre de Deus. A gente quer o milagre de Deus, a gente quer o favor de Deus, a salvação de Deus, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer ser servido. E a dinâmica não é bem assim. Deus pode fazer. Deus ainda faz, na sua graça e misericórdia. Sem a gente precisar de mover uma palha. Mas não é usual de Deus agir dessa maneira. Deus, Ele trabalha em nós, através de nós, por nós. Ele pode fazer tudo sem eu e você. Ele é Deus. Mas Ele gosta de fazer comigo e com você. Nós somos cooperadores de Deus na obra dEle. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus é quem transforma o coração, Deus é quem salva, Deus é quem convence, mas Ele usa a mim e você, pobres mortais. Logo eu, pobre pecador, logo eu, fraco, perdedor, logo eu. Mas Deus nos... E aqui a gente vai aprender alguns princípios. E no verso 1 aqui, essa mulher chega diante do profeta. E o texto diz, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E aqui, meus irmãos, a gente aprende o primeiro princípio que eu e você podemos observar com essa história. Primeiro princípio, faça, quem está anotando aí, ó. Tem gente com caneta, né? Faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais.
Essa mulher está desesperada, essa mulher perdeu o marido, essa mulher não sabe o que fazer, mas ela tem alguém para recorrer. Ela tem um profeta Eliseu, profeta que substituiu Elias. O profeta é a voz de Deus no meio do povo. O profeta é o pastor da nação. O profeta é quem orienta, quem organiza, é quem dá discernimento, é quem consola, é quem exorta, é o profeta. E nós temos aqui nessa história um pai que fracassou em deixar investimentos materiais, mas ele deixou investimentos espirituais. A gente aprende com esse pai, foi um fracasso na área material, na área financeira, mas foi um sucesso no mundo espiritual. E o que você deixará para os seus filhos? Quando você morrer, quando eu e você deixarmos esse mundo, nós vamos deixar para os nossos filhos um caminho e um exemplo de fé. Os nossos filhos podem olhar para nós e trilhar o nosso caminho da fé, depois de nós não estarmos aqui. Os nossos filhos podem ver a dificuldade, viver dificuldades e podem olhar para nós e falar: tem o Deus do meu pai. Eu não tenho experiência com ele não, mas meu pai tinha e eu sei onde eu vou recorrer. Meus irmãos, muitos de nós temos investido no lugar errado. Muitos pais estão preocupados em deixar previdência e não deixar providência. Esse pai aqui, ele não deixou um seguro de vida. Esse pai aqui, ele não deixou reserva financeira. Esse pai aqui não deixou uma casa de aluguel. Ele não deixou nem uma casa própria. Esse pai aqui, aos olhos dos grandes investidores hoje, né, a gente estaria comentando no velório dele. Sem vergonha. É que ele deixa a mulher nessa situação. Faria isso, meus irmãos. Acabaria com esse pai no próprio velório dele. A gente não entraria com provisão na família, a gente entraria com acusação para o morto. Mas esse pai, ele não deixa previdência, ele deixa providência. Esse pai, meus irmãos, deixou tudo que aquela família precisava. Deixou Deus, deixou fé. É isso que eu e você precisamos deixar para os nossos filhos. É bom, meu irmão. Provérbios vai dizer que bem-aventurado o homem que deixa herança os filhos dos seus filhos. É bom. É bom saber que o avô lutou, o avô conquistou, o pai aumentou e o filho também tem vivido prosperidade. Isso é bom, é bênção de Deus. Mas não adianta nada você viver em abundância material, escassez espiritual. O que você precisa não é de dinheiro, você precisa de salvação. O mundo está perdido, sem orientação. O problema nunca foi dinheiro. A prova disso é que nós estamos todo mundo aqui. Quem aqui está com a roupa furada, sapato furado? Se a gente for contar as nossas pendengas e as nossas pelejas aqui, dá umas histórias boas de escrever. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades financeiras, as nossas privações, e a gente está aqui. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, que almoçou hoje. Quem aqui está sem comer? Que é a coisa mais importante que nós devemos ter, provisão espiritual. É isso que eu e você, como pai de família, devemos deixar para os nossos filhos. Na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do sofrimento, os nossos filhos têm que saber que existe um Deus, Deus do meu pai. O povo de Israel entendia isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do meu pai, os deuses dos nossos pais. É isso que você tem deixado para o seu filho? Se você não deixar nada para o seu filho hoje, você vai deixar um legado espiritual? Um pai que ora, um pai que lê a Bíblia, um pai que ama Jesus, um pai que ama a graça da salvação recebida? O segundo princípio que a gente aprende com o texto está no verso 2. Verso 2 diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer?
Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo princípio que a gente aprende aqui, faça um inventário. Primeiro princípio, faça investimentos espirituais. O segundo princípio, faça um inventário da vida. O que você tem? O profeta aqui, meus irmãos, ele não concentra na forma negativa, ele concentra na forma positiva. Ele não pergunta nada além do que ela tem. O que você tem? A gente vê na igreja, do modo geral, as pessoas. A gente vai chorar as pitangas, vai falar dos problemas, a gente concentra só naquilo que não tem. Ah, porque eu não tenho o marido que eu queria, não tenho o filho que eu queria, a esposa que eu queria, o casamento que eu queria, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho inteligência, eu não tenho tempo, eu não tenho. A gente percebe que a gente tem sim, meus irmãos. O problema é que a gente está com o pensamento desfocado. Essa mulher vai ensinar para nós. Ela aprende a fazer. Observe que no texto aqui, ela dá duas respostas sequenciais, e depois ela corrige a resposta que ela dá. Ela vai dizer, eu não tenho nada. A gente faz assim. Está com um problema, e aí, o que você vai fazer? Não, eu não vou fazer nada, eu não tenho como fazer nada. A primeira resposta que essa mulher dá. Eliseu, profeta, o que você tem? Não tem nada. Aí depois parece que ela pensa, ela organiza o pensamento aqui, peraí, eu tenho uma botija de azeite. Precipitação, meus irmãos, é o que a gente vê muitas vezes diante de situações complicadas. A pessoa aqui está desesperada, imagina, os filhos dela vão embora, ela perdeu o marido, os filhos dela vão se perder agora. E aí ela chega no profeta, o profeta não dá uma solução para ela, o profeta fala, o que você tem? Ninguém queria responder, ouvir isso, Talvez ela queria ouvir assim, quanto que é a conta? Vou te mandar vou fazer um pix para você. Você está precisando? Vou fazer um pix. Eu não tenho, agora, vou resolver seu problema. Mas não é isso que o homem de Deus faz. O homem de Deus fala, o que você tem? E ela de forma precipitada, eu não tenho nada. Mas de repente, acende uma luz e ela fala, eu tenho uma botija de azeite. Então faça um inventário da sua vida e você perceberá, meu irmão, que sempre tem algo. Você tem dons, você tem talentos, você tem conhecimento, você tem disposição, você tem saúde, você tem todos os membros funcionando normalmente. Ai, pastor, eu queria tanto ajudar na igreja, mas eu não tenho nada. E às vezes a gente pensando em igreja, a gente quer trabalhar na igreja, a gente só olha os cargos que todo mundo vê. Assim a gente olha só para isso. A gente olha para a liderança do louvor, que está sempre aqui na frente, a gente olha para a pregação, porque o pastor está sempre aqui na frente, a gente olha para aquelas posições de destaque. Aí você fala, eu não posso trabalhar na igreja porque eu sou simpática, eu não sei falar direito, eu não estudei, eu não tenho conhecimento, eu não sei cantar, não sei tocar. Faça um inventário na sua vida. Deus deu dons. Vou te dar uma dica simples. Aqui na nossa igreja, você pode servir ao Senhor. Durante a semana, ninguém vai ver, talvez eu estou aqui todo dia. Nós temos uma faxina por semana na igreja. Às vezes, o culto de quinta-feira, por exemplo, ele suja a igreja mais do que o culto de domingo. E a irmã limpa a igreja na quinta-feira de manhã. Pedi para ela limpar na quinta-feira de manhã, porque ela vinha na sexta, e às vezes ficava pesado para dar uma organizada aqui. Eu falo, não, vem na quinta, é menos gente na quinta, e precisar de dar uma organizada, eu consigo. Você pode vir aqui, meu. Sexta-feira, sábado, o dia todo. Pega a chave comigo. Deixa Deus te usar. Lavando o banheiro, varrendo, limpando o mato. As teias de aranha que eu sei que às vezes vocês olham e falam, ixi, para errado aqui.
Coisa simples, você sabe fazer. Você não precisa de pós-graduação, você não precisa de faculdade. Você só precisa de disposição e disponibilidade para servir ao Senhor. Simples. A gente está precisando de gente na escola dominical. A gente está precisando de gente para começar um ministério de evangelismo. A gente está precisando de tanta coisa. Cadê a disposição? Você não precisa, meus irmãos, de ter os dons e os talentos. Talvez o outro tenha. Deus deu para você dons e talentos. Você tem dom e talento. Deus deu. A Bíblia diz que Deus dá para cada um. Você pode servir ao Senhor dentro daquilo que Deus tem te dado. Citei coisas simples. E qualquer um pode fazer. Um jovem aqui pode fazer. Às vezes a gente usa desculpa. Eu não tenho nada. Eu não sei fazer nada. Mas é porque às vezes a gente quer pilotar um avião. A gente não quer conduzir uma vassoura. Então recorte esse negócio. Simplicidade. Serviço. Cristo veio para servir. Deus encarnou, pisou na terra, fez o serviço que ninguém queria fazer. Deus fez o serviço de limpar o pecado meu e o seu. Serviu. Deus Todo-Poderoso, com todas as qualificações, com todo o poder, Ele vem na forma de servo. Serviu a mim e a você. Você está sentado aí hoje porque um Deus pisou na terra e fez o que tinha que fazer. Faça um inventário. Você sempre tem alguma coisa. Para Deus, meu irmão, não tem quantidade. Lembre-se, Ele é Deus. Lembre-se que Ele é o Todo-Poderoso. Lembre-se que Ele criou tudo que existe. Lembre que há poder na palavra de Deus. E quando Ele diz haja luz, houve luz. Quando Ele diz haja vida, há vida. Haja conversão, haja transformação, haja mudança. Deus não precisa de muito. Deus, Ele só precisa de um coração quebrantado. Um coração quebrantado, um coração aberto, um coração que quer fazer. A multidão, 5.000 pessoas, só homens, estima-se que tinha mais de 10.000 pessoas. O que tem para resolver o problema? Um garotinho, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Irmão, você não precisa de falar 3 línguas. Você não precisa de conhecer a mais profunda e alta teologia. Você não precisa de ser um doutor em oratória, mestre em homilética, para pregar o evangelho, para servir o Senhor. Com 5 pães, 2 peixes, Cristo resolveu o problema da multidão. Com 12 homens, Cristo abalou a estrutura do universo. 12 homens. 12 homens. Cheios do poder de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus, quando Ele vai juntar o time, Ele não escolheu os bons. Jesus, Ele vai escolher um time, Deus, Ele vai escolher um time, Ele vai escolher um povo. Ele não escolhe os Romários, os Pelé, os Garrincha, os Ronaldo, Fenômeno. Ele escolheu as pernas de pau. Eu escolhi as coisas loucas para envergonhar os sábios. Jesus, Ele escolheu a mim. Logo eu, pobre pecador, tão fraco, escolheu você para estar aqui hoje. Ele precisa de um coração, meu irmão. Um coração que está disposto a trabalhar. Um coração que prioriza o reino. Um coração que prioriza a Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é viver tudo para Deus. A prioridade da sua vida tem que ser Deus. Deus, Ele não precisa de coisa para fazer coisas extraordinárias a partir da minha vida e da sua vida, meus irmãos. O que você tem é tudo que Deus precisa. Verso 3, a gente aprende outro princípio. Verso 3 diz assim: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E aqui a gente aprende outro princípio. Escreve. Primeiro princípio, faça investimentos espirituais. Segundo princípio, faça
Inventário da vida. Terceiro princípio, faça conexões relacionais. Mais vasilhas é igual a mais milagre. Meus irmãos, nesse contexto, ter vasilha aqui para a esposa do profeta significa ter relacionamentos. E relacionamentos já existentes. E ela aqui conseguiu muitas vasilhas por causa dos bons relacionamentos que ela já tinha construído. Relacionamentos. Deus usou os relacionamentos já existentes. Essa mulher sem relacionamento, ela não tinha vasilha. Sem vasilha não tinha milagre. Como têm sido os seus relacionamentos com as pessoas? Como você se relaciona com as pessoas? O que as pessoas que convivem com você dizem sobre você? O que as pessoas que trabalham com você dizem sobre você? As pessoas que moram com você? O que seus vizinhos pensam de você? Que nível de relacionamento que você tem com as pessoas? Se você precisar de botija, você vai lá pedir para os seus vizinhos e eles vão te encher de botija? Aquela velha ida no vizinho para pegar uma colher de açúcar, você pode? Tem relacionamento nas igrejas, com os irmãos, no trabalho, na família? Conexões relacionais, meus irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Outro efeito colateral da modernidade, as pessoas querem viver só, e somente só. As pessoas querem ficar cada vez mais independentes. O filho cada vez mais independente dos pais, o marido cada vez mais independente da mulher, a mulher cada vez mais independente do marido, o crente cada vez mais independente de Deus. Senhor, eu não preciso do Senhor, eu estou vivendo tranquilo. Tranquilo. E a gente não prioriza relacionamentos horizontais, o vertical já foi embora. Relacionamento. A função de Cristo na terra foi restaurar relacionamento. O relacionamento de Deus com o homem tinha sido quebrado, tinha perdido o relacionamento vertical, e agora, por causa do pecado, a gente perde cada vez mais os relacionamentos horizontais. Mas o que a gente tem feito? Se dane, não preciso de ninguém. Eu vou esfregar na cara daquela pessoa quando eu conseguir. Muita gente chegou aqui em Lucas até hoje com esse pensamento. Saiu escorraçado da cidade, saiu pobre, saiu quebrado. Eu falei, eu vou voltar aqui ainda. Vou voltar aqui, vou vencer na vida e vou esfregar na cara de todo mundo. Ninguém vence na vida sozinho. Essa mulher, para ver o milagre de Deus, ela precisou de estar em dia com as suas conexões relacionais. O relacionamento dela com as vizinhas estava top de linha. Ela tinha uma boa reputação na vizinhança. Você tem uma boa reputação no lugar que você convive? As pessoas dizem para você, é legal. O Júnior é enjoado pra caramba, mas eu gosto dele. Eu sou enjoado, mas eu posso falar que eu gosto de mim. Sei que a gente é difícil. Eu não estou falando dessas trivialidades, não. Mas eu estou falando da vida vivida. As pessoas podem contar conosco? Será que a gente tem visto esses relacionamentos? Eu vou contar um negócio aqui que eu não deveria contar. Eu vou contar, eu não me aguento. Mas é uma coisa que me ensinou, coisa que eu aprendi. Eu falo isso para vocês aqui de vez em quando, né? Vocês, alguns aqui, têm dons que eu não tenho. Alguns aqui têm dons de pastor que eu deveria ter, mas não tenho. Eu entendo que Deus deu alguns dons para vocês que não deu para mim, justamente porque nós somos um corpo, nós somos um time. Entendeu? Temos zagueiro, nós temos lateral, nós temos meio de campo, porque a igreja é isso. A Janinha ficou doente. E muita gente me perguntou, pastor, se precisar de alguma coisa, eu estou aí. E eu creio e eu confio em todo mundo que me ligou. E eu sei que se eu precisasse de alguma coisa, todo mundo ia me socorrer. Eu tenho certeza, diante de Deus. Eu sei, todo mundo fez isso e todo mundo que falou, eu posso falar, eu estou precisando disso, eu sei que vocês iriam. Só que teve uma pessoa, não é nem da igreja. Ela chegou lá em casa terça-feira,
Ela não perguntou o que a gente estava precisando. Chegou lá em casa e começou a lavar vasilha. Começou a lavar o chão, começou a lavar o banheiro, começou a lavar a casa. Ela limpou a casa todinha. Lá em casa não estava... Lá em casa a gente tinha vindo daquela semana, sabe aquela semana que você vai deixando para depois? Estava daquele jeito. Essa pessoa chegou lá, ela não perguntou o que a gente estava precisando. Ela chegou lá e resolveu um problema. Eu fiquei envergonhado, agradecido. Ela me ensinou que a gente tem que estar disponível. E às vezes só perguntar não basta. Ela foi lá e ela não perguntou. Ela chegou lá, entrou, começou a lavar vasilha, limpou o chão, lavou o banheiro. Ela arrumou tudo. Ah, pastor, mas eu trabalho. Não, ela trabalha. Ela foi, voltou, resolvia os problemas, voltava, saiu lá de casa 10 horas da noite. Eu estou contando isso porque eu aprendi, eu quero mostrar para vocês que a gente, às vezes, faz o que é certo, mas a gente limita muitas coisas. A gente sempre pode fazer mais. Isso é o amor sacrificial. A gente pode fazer mais pelas pessoas. Isso tem que ser ensinado. Eu precisei de aprender, eu estou aprendendo, e vocês também têm que aprender. Uma pessoa que trabalha igual todo mundo, que tem todas as tarefas igual todo mundo, que tem toda uma agenda igual todo mundo, mas a pessoa foi lá e fez. E fez bem feito, não fez de qualquer jeito, não. Relacionamentos, meus irmãos. Como é que a gente tem criado relacionamento? Janinha é boa nesse negócio, melhor do que eu, né? Talvez se eu ficasse doente, ninguém ia lá limpar a minha casa. Eu sou mais enjoado. Mas é disso que o Senhor nos ensina nesse texto. Como tem sido o seu cristianismo, a sua vida com as pessoas, com sua família, a ponto de você chegar numa necessidade dessa, que é simples, mas alguém vai lá na sua casa? Alguém tira a mão do bolso e te socorre? Crie relacionamentos. Crie relacionamentos. Verso 4, a gente aprende outro princípio. Verso 4 diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Em suma, pega as vasilhas com as vizinhas. Pega o azeite que você tem. Começa a despejar o azeite nas vasilhas que você tem. E aqui a gente aprende um princípio extremamente importante para viver e vivenciar o milagre de Deus. É aqui que começa, meus irmãos, o pulo do gato, a cerejinha do bolo. Faça restrições. Faça investimentos espirituais. Faça um inventário da sua vida. Crie relacionamentos. E faça restrições. O profeta olha para essa mulher e ele instrui ela a fechar a porta para que ninguém visse o que estava acontecendo lá dentro. Faça restrições nas suas vidas. Olha o que Paulo nos orienta em 2 Coríntios 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há luz e com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Nenhuma, meu irmão. Faça restrições na sua vida. Faça restrições na sua família. O profeta vira para essa mulher e fala assim: feche a porta. E até o verso 3, o milagre depende das relações porta para fora. Mas a partir do verso 3 aqui, o texto vai nos ensinar que o milagre agora depende do relacionamento porta para dentro. Faça restrições. Não ande com quem? Treva. Não coloque no seu time quem não participa da sua fé. Você vai tomar um gol contra. Não viva a vida com as pessoas que não partilham dos seus valores. Por isso que Jesus ele orou: Senhor, Pai, peço que não os tire do mundo, não tem jeito, mas livre do mal. Quantas pessoas têm levado famílias para dentro da sua casa? Famílias incrédulas, famílias
de homens da boca suja, mulher da boca suja, que bebe, enche a cara, fala mal dos outros, fala mal de igreja, fala mal de pastor. Seu filho está crescendo nesse ambiente. Aí você, da noite para o dia, você ouve o seu filho falar assim, não quero ir para a igreja, não. Crente é tudo safado. Você escutou isso aonde? Não tem como, meu irmão, a gente criar relacionamentos saudáveis, onde você traz para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, pessoas que amam o diabo, amam a imoralidade, amam desobedecer a Deus. Muitos de nós aqui recebem parentes em casa e deixa eles fazer o que quer dentro da nossa casa. Seu filho, às vezes, não pode subir no sofá, mas o parente chega, ele abre 10, 20, 30 latinhas de cerveja na sua casa, ele enche a cara, fala besteira, grita, fala mal dos outros, você não fala nada para ele. Seu filho põe o pé sujo no sofá, você dá um tapa no pé da orelha dele. Seu filho está vendo isso tudo. Você pode receber família em casa, pessoas em casa, mas lembre-se, a sua casa tem regras. É um lar que glorifica a Deus, é um lar de união, um lar de amor, um lar que tudo comunica salvação, que tudo comunica a luz, que tudo comunica a bênção de Deus. A gente pode sim receber as pessoas dentro da nossa casa, ensinando elas a respeitar o nosso lar, respeitar a nossa fé, respeitar o nosso Deus, respeitar o nosso espaço. Você pode sim ir na casa das pessoas, sendo um crente Caxias, mas aprendendo a respeitar as pessoas. Porque existe crente que ele ultrapassa o limite. Ele quer ir na casa dos outros e ensinar como é que os outros devem viver. Não seja tolo. A regra, quem põe, somos nós na nossa casa. Na casa dos outros, não. Você só participa ou não participa? Quantos de nós tem trazido essas coisas para dentro da nossa casa? Você tem aberto a casa para todo tipo de pessoas entrarem? Que relacionamentos a gente tem trazido para dentro da casa? Feche a porta. Dentro do seu lar é um ambiente de segurança para os seus filhos, para você, para a sua esposa. Como você tem vivido esse ambiente de porta fechada? Jesus, ele nos ensinando a orar, ele vai dizer assim, porém, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu pai, que está em secreto, que vem em secreto, e ele te recompensará. Como tem sido a sua vida da porta para dentro? Você tem um cantinho de oração? Você tem um pé de manga de oração? Você tem um carro de oração? Você tem um banheiro de oração, um quarto de oração? Um cantinho, você tem um lugar? Porque eu sei que tem gente que gosta de dirigir orando. Eu sei que tem gente que gosta de ir para um pé de manga, para uma árvore, sentado sozinho. Isso não importa. Não importa a forma que você faz. Mas você tem um lugar que você ora? Um lugar que você encontra com Deus? Que você chora com Deus? Que você ouve a Deus? Que você se derrama com Deus? Esse milagre dependia da porta para dentro. Relacionamento, não só na vertical, na horizontal, mas também na vertical. Tem gente que tem excelentes relacionamentos aqui, mas é zero de relacionamento com Deus. E o próprio Jesus já nos alertou, os bons relacionamentos é aqui, porque aqueles que se relacionam aqui, provavelmente aqui, são relacionamentos mais quebrados. Me perseguiram, vão perseguir vocês. Está chegando um tempo que ninguém quer se relacionar com crente. E esse crente tem que ser eu e você. As pessoas não podem olhar para mim, para você e falar, não, ele é crente, mas é legal. A gente tem que observar, por que ele está me achando um crente legal? Talvez é porque a gente faz o que ele faz, conversa do jeito que ele conversa, a gente pensa o que ele pensa, a gente age do jeito que ele age. Isso está errado. Eu sou luz, você é luz. Eu sou sal. O sal, ele preserva o ambiente. Ele dá sabor ao ambiente. Porta para dentro, meus irmãos. Podemos viver uma grande vida diante dos olhos dos homens. Mas nós também podemos viver uma grande mentira diante dos homens. Muitas pessoas vivem uma vida de mentira.
As redes sociais estão aí para provar. Começa pela estética. Você olha para a pessoa do Instagram e você olha para ela ao vivo, ou ele ou ela, é a mesma pessoa. Uma princesa, um príncipe na internet. Quando você chega aqui é um urubu. Nós vivemos num contexto onde a realidade tem sido distorcida. Casamentos belíssimos na internet. Coisas mais lindas, que família bonita. Eu vejo às vezes os artistas e as pessoas comuns, que hoje é muito comum, né? A internet ela abriu espaço para gente como a gente. E a gente vê as pessoas falando de casamento, falando de educação de filhos, e mostrando a sua casa, e vendendo aquela imagem de casamento perfeito, vida perfeita, filhos perfeitos. Como ganhar dinheiro, a pessoa está ensinando na internet. Como educar filho, está ensinando na internet. Como ser um casamento melhor, como ser um crente melhor, está tudo ensinando na internet. Aí você olha para dentro da casa das pessoas, tira aquele que está te ensinando a ter um casamento melhor, ele está perdendo o casamento. Os que estão ensinando a educar filhos, ele às vezes nem filho tem pet. Tem gente na internet que está ensinando a ser um bom crente, ter mais santidade. Ele mesmo é um profano. Essa é a realidade que nós temos vivido. A gente tem esse poder de impressionar os homens e enojar a Deus. O povo de Deus estava fazendo sacrifícios e Deus olha para esse povo e fala assim, eu abomino vocês. Eu olhar para vocês, eu tenho nojo do sacrifício de vocês. Vocês vivem um cristianismo utópico, um cristianismo farsante, eu enojo vocês. É isso que Deus fala para essa geração. Meus irmãos, verdade se constrói tudo. Essa família viveu o milagre, o extraordinário de Deus, porque eram crentes verdadeiros. Tinha algo da porta para dentro. Tinha algo a quem eles recorrerem. Mas as pessoas hoje não têm tempo. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para o quartinho, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para nada. E aí, nesse aspecto, a gente vive essa grande mentira diante de Deus. Porque eu posso marcar um churrasco essa semana aqui, eu tenho certeza que todo mundo que eu convidar, é difícil de alguém não ir. Mas se eu chamar você para ir para uma vigília, talvez você fale, se você me avisa ontem, dava, agora hoje não dá. Prioridades, meus irmãos. As pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Por que você não está vindo no culto durante a semana? Eu não tenho tempo. E domingo de manhã, rapaz, não tem tempo. Correria. Meu irmão, tempo é questão de prioridade. Servir ao Senhor é uma questão de prioridade. Viver o cristianismo é uma questão de prioridade. Mudar de vida é uma questão de prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas é prioridade. Tudo que choca com Deus, Deus tem que ganhar. As pessoas têm colocado no modo automático, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você não tem tempo para aquilo que você não quer. Porque para aquilo que você quer, você tem tempo. Você tem tempo para aquilo que você julga importante. Se os cultos não têm tempo para vir, é porque você julga importante não vir neles. Essa é a realidade. É isso que Deus manda dizer para você hoje. Aquilo que você não arruma tempo é porque não é prioridade na sua vida. Simples assim. A gente tem que parar de arrumar desculpa. Falei isso aqui, acho que numa quinta-feira. Deus deu 24 horas para mim e para você. Quando eu e você dizemos que nós não temos tempo para orar, para ler a Bíblia, para servir ao Senhor, a gente está dizendo no nosso coração que Deus é burro, que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus ele pensou errado, que os 24 horas que Ele colocou é pouco. Então Ele não tem toda a sabedoria, Ele não tem todo o poder, porque Ele tinha que ter feito 25, 26, 48 horas. Então, se Ele fez só 24 e não está dando tempo, é porque Deus errou. Porque eu não estou dando conta, eu não erro.
Deus errou. É isso que a gente fala. E Deus não erra, Deus é perfeito. Se Ele colocou 24 horas, 7 dias da semana, é porque você tem que orar, trabalhar, cuidar, dentro dessa perspectiva e descansar. Se você não tem dado conta, como algumas coisas eu não tenho dado conta, a culpa é minha e sua, que não temos priorizado o reino de Deus. Não temos priorizado. No verso 5 e no verso 6 aqui, ela vai mostrar o trabalho bem distribuído, uma grande equipe trabalhando. Essa mulher está trabalhando com os filhos. A família está trabalhando na mesma direção, no mesmo esforço. A bênção é comum a todos. Vamos lá, meus filhos, vamos agora usufruir os nossos relacionamentos, vamos pegar a vasilha, entra para dentro da casa, cada um pega a botija, outro segura a botija, outro carrega a botija cheia, outro traz a botija vazia. Estão trabalhando na mesma direção, mesmo sonho. Onde nós queremos chegar? Estão prestes a ver o milagre. Eles já estão vivenciando o milagre. Imagina, você pega uma botija, tem um pouquinho de óleo, você começa a despejar, e esse negócio não para de despejar, porque foi isso que aconteceu. Se tem vasilha vazia, tem óleo para ser despejado. Trabalha em equipe, mesma direção. Nós temos que resolver um problema, a família está unida, mesmo sonho, mesmo projeto. Hoje isso que nós temos visto. Meu salário, seu salário. Meu trabalho, seu trabalho. Meus filhos. Casal brigando, porque não fala assim com meu filho. É o meu dinheiro. Pastor, não sei o que está acontecendo. Você vai ver, essa é a dinâmica. Cada um sonha para um lado, cada um vive para um lado. Quer ir para a praia, o outro quer ir para a fazenda. Quer comprar um carro, quer comprar uma moto. Um quer juntar, o outro quer gastar. Um quer vir para a igreja, o outro não quer vir para a igreja. Família dividida, projeto dividido, sonho dividido. Um quer resolver um problema, o outro quer esconder o problema. Essa família viu o milagre, porque trabalhou na mesma direção. A gente trabalha junto, a nossa família se perde. A gente já perdeu o marido. A morte levou. A gente é refém, dessas situações. Agora a gente tem que trabalhar em conjunto. Somos uma família. Então, meus irmãos, a igreja é do mesmo jeito. Nessa igreja em particular aqui, tem gente trabalhando demais, porque tem gente trabalhando de menos. Vê? Se a gente chega num lugar e tem gente trabalhando demais, é porque tem gente que está trabalhando de menos. Porque ou você trabalha ou você dá trabalho. Muitos têm a disponibilidade, mas não estão disponíveis. Está no projeto de vida seu. 2023 eu vou trabalhar para o Senhor. Mas na minha agenda esse ano não deu. Mas 2024 você só vai empurrando. Irmãos, quem carrega o piano sozinho não. O reino de Deus, ele cresce com o corpo trabalhando. Quem prega, prega. Quem visita, visita. Quem ora, ora. Quem limpa, limpa. Dinâmica do reino. É o corpo. Paulo vai explicar isso para nós. A mão não é mais importante que o pé. A cabeça, porque ela é mais nobre, ela não é mais importante que a perna. Não existe membro mais importante. Todos são necessários. O projeto é um só. Manter o corpo. Expandir o reino. Então, se muitos têm trabalhado, é porque poucos têm ajudado. Eu sei que nós somos uma igreja pequena, então há uma dinâmica, infelizmente, onde poucas pessoas fazem mais coisas, mas é porque alguns têm trabalhado e outros têm descansado. E a gente volta lá atrás. Se precisar, me chama. Mas quando precisa, você não está disponível. E a sua agenda é tão cheia, o seu dinheiro está tão comprometido, né? A gente já comprometeu o dinheiro de 2060 já. Então não tem como investir no reino, não tem como investir em missionário, não tem como, né? Não tem como dizimar. Ô pastor, eu queria dizimar, mas como é que faz? Eu dou 3% do que eu ganho, dou 4% do que eu ganho. Prioridades, meus irmãos. A gente quer ver o milagre de Deus, a gente quer viver o milagre de Deus, a gente quer ser transformado por Deus, mas tudo que Deus tem ganhado de mim e de você é sobra. Sobra de tempo, sobra de dinheiro, sobra de dons. Essa família viu milagre, essa pessoa aqui viu milagre porque eles estavam
dentro de alguns princípios. E no verso 7 vai dizer assim, ó: então foi ela que fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Acabou as vasilhas. Meu irmão, agora você imagina a cabeça dessa mulher. Ela falou: meu Deus, se tivesse aqui mais 50 vasilhas tinha enchido, se tivesse mais 100 vasilhas tinha enchido, se tivesse uma carreta aqui tinha enchido, se tivesse um caminhão daqueles pipa tinha enchido de azeite. Mas acabou a vasilha. Encerrou o milagre. Deus não tem desperdício. Deus, Ele dá, pedida, a gente está disponível para receber. Acabou a vasilha, cortou o azeite. Mas aí essa mulher agora está com a casa cheia de azeite. E ela não sabe o que faz. Vou voltar no profeta, homem de Deus. Deus orientou, Deus agora orienta de novo. Não é verdade? A quantidade do milagre foi limitada pela quantidade de vasilha. Ela poderia ter visto um milagre maior. Mas aqui a gente pode ver essa mudança drástica que essa família viveu dos versos 1 ao verso 7. No verso 1, essa família ia perder tudo. No verso 7, nós temos agora uma família que está com a casa cheia de recursos, cheia de azeite, e o profeta fala para ela: vai, vende e vive do resto. Olha aqui, vende, vive do resto, tu e os teus filhos. Essa família viveu, meus irmãos, o milagre do avivamento. Eles viveram o milagre da provisão. E a dívida, viva do resto. Muitos no mundo estão como essa viúva, com uma dívida impagável. Talvez que você que está aqui hoje sentado no banco, você ainda está com uma dívida impagável, uma dívida diante de Deus. Cristo, essa noite, Ele quer pagar a sua dívida. Como Ele pagou a minha, pagou de alguns aqui. Cristo é o único que pode quitar a minha dívida e a sua. Esse verso 7 ele é interessante porque ele aponta para Cristo. Cristo é o único que pode pagar a minha dívida passada e garantir o meu futuro. Pague a dívida, viva do resto. Cristo garante o meu passado, me dá esperança para o futuro. Pague a dívida, viva do resto. Cristo, meus irmãos, pagou a minha dívida e a sua. Para alguns há uma dívida impagável. Somente o sangue de Cristo pode pagar a dívida pelo. Se você não recorrer a Cristo para que essa dívida do pecado seja quitada na sua vida, você irá ser levado pela morte. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados destituídos da glória de Deus. Se você não crê em Cristo, você não terá dívida paga. Terá resto. Cristo pagou a minha dívida e a sua na cruz. Cristo, Ele apagou e pagou o meu passado e garantiu o meu futuro. Cristo me deu esperança. Por isso que Paulo, lá em Colossenses 2,3, ele vai dizer assim, ó: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando eu e você cremos em Cristo, confiamos em Cristo, Ele paga a dívida. Ele paga a sua dívida diante de Deus. O escrito de dívida, Ele pregou na cruz do Calvário. A morte não tem mais direito sobre a minha vida. A morte não pode mais reclamar a minha vida. A morte não pode reclamar a vida daqueles que creem em Cristo Jesus, meus irmãos. Por isso que o profeta disse: pague a sua dívida, tu e teus filhos. O resto. Cristo é a garantia para o seu futuro, para o meu futuro. O Espírito Santo, ele é o penhor da esperança. Paulo vai dizer em Efésios que Cristo é o penhor da nossa herança, o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Quando você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você e agora você tem a dívida paga e o penhor do Espírito habita em você agora e você agora
vive do resto. Você agora tem vida eterna. Cristo, nós temos a provisão da vida eterna. Essa família, ela pôde ver o milagre eterno, porque creu, descansou em Deus. Quando o problema chegou, vamos ao profeta, vamos a Deus, vamos orar. Deus tem a solução. Quantos de nós aqui, quando está com problema, vai fazer o quê? Vai tentar resolver. Cristo é o pagamento da minha dívida e da sua. Cristo é a garantia que eu e você vivamos o resto. Cristo é a provisão para a vida toda. Pedro vai dizer assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria vida. Pelo seu divino poder, Cristo nos tem doado tudo o que eu e você precisa, está em Cristo. Você não precisa de dinheiro, você não precisa disso ou daquilo, você precisa de Cristo. Você precisa de reconhecer a Jesus Cristo, viver a Jesus Cristo. Você precisa de matar a carne, revestir do novo homem em Cristo Jesus. A cruz de Cristo, meus irmãos, ele redime o seu passado e garante o seu futuro. A dívida só é paga em Cristo. Por isso que ele vai dizer em Romanos 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca confessa para a salvação. Cristo é a solução. Cristo é a salvação. Cristo paga a dívida. Cristo garante o futuro. E o futuro, João escreveu para mim e para você em Apocalipse 21:4, ele vai dizer assim, que aqueles que tiveram a dívida paga, que confiaram em Cristo Jesus, que se entregaram a Cristo Jesus, vai chegar um dia que eles enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, esse marido não deixou dinheiro no colchão, mas ele deixou marcas de joelho no chão. Essa família, porque recorreu a Deus, creu em Deus, viveu um grande avivamento, um grande milagre. Meu irmão, essa família viveu o milagre da família restaurada. Essa família viveu o milagre da família unida. Essa família viveu o milagre de conhecer a Deus. Essa família pôde dizer como Jó, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos podem te. Cristo é a solução para a minha dívida e a sua. O seu problema não é uma dívida de banco. O seu problema é a dívida que você tem de. Essa só Cristo. Se você crê em Jesus, confessar seus pecados e crer, Ele fez essa obra na cruz. Você agora tem esperança para o futuro. Deus esteja nos abençoando. Vamos levantar? Vamos orar ao Senhor? Os irmãos, nós vamos cantar uma música agora. Depois da música eu oro. Mas enquanto a música é cantada, eu quero que você preste atenção na letra. Faça da letra da canção uma oração. Talvez você ache que seu problema é uma dívida que o dinheiro resolve. Quero dizer para você que o seu problema não é dívida de dinheiro. O seu problema é uma dívida com Deus. Se você não é amigo de Deus, você é inimigo de Deus. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós, meu irmão? As pessoas têm disseminado na modernidade hoje que vocês são filhos de Deus. Você que é filho de Deus, eu quero dizer para você, filho de Deus é quem creu em Jesus. Efésios vai mostrar para mim e para você, Paulo, que aqueles que não creem em Jesus são filhos da desobediência, filhos do diabo. Por isso que João, escrevendo no capítulo 1, verso 12, vai dizer assim, e aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem. Filho de Deus é quem crê em Cristo Jesus, vive Cristo Jesus, olha para Cristo Jesus, ama Cristo Jesus. Estes são os filhos de Deus. Ore essa música, ore ao Senhor e depois eu encerro orando.